Bom, olá meus amigos, espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos dar continuidade à resolução dos exercícios do livro Os Fundamentos da Física. Vamos agora para o problema 172. O problema 172, ele se encontra na página 161. Estamos aqui no capítulo 9, que trata de lançamento horizontal e lançamento oblíquo no vácuo. O problema diz o seguinte: no lançamento oblíquo de um projeto, a altura máxima é 20 metros. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade escalar do projétil é 5 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Ele pede então na letra A o tempo total do movimento e o tempo de subida. Na letra B, a velocidade escalar de lançamento. Na letra C, o ângulo de tiro expresso por uma de suas funções trigonométricas. E na letra D, o alcance do lançamento. Bom, antes de mais nada, vamos tentar esboçar o problema. Então, nós temos aqui um objeto que vai ter a seguinte trajetória. Bom, aqui no ponto máximo, peço desculpas pela qualidade do desenho. Aqui no ponto máximo nós temos 20 metros. E ele também nos diz que aqui no ponto máximo, a velocidade desse projétil é de 5 metros por segundo. E nos fala que temos aqui a gravidade sempre apontada para baixo, né? Que tem um valor numérico de 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, então vamos lá. Nós sabemos que no lançamento oblíquo, a gente vai ter aqui uma velocidade inicial. Eu vou chamar esse vetor aqui de V0. Ele vai possuir um ângulo de inclinação aqui com horizontal, que eu vou chamar de θ, de modo que esse vetor pode ser, então, dividido em suas duas componentes. Nós teremos aqui a componente x, vou chamar de Vx, e nós temos a componente y, que eu irei chamar de Vy. Bom, claramente nós temos o quê? Nós temos que Vx, de acordo com o que a gente estudou no capítulo de vetores, né? Isso aqui vai ser V0 cosseno de θ e nós temos que Vy é V0 seno de θ. Tudo bem? Bom, nós sabemos ainda o seguinte, que essa velocidade no eixo y, à medida que o objeto for subindo, ela vai diminuindo, 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 até chegar a zero. É claro que aqui é uma parábola, idealmente uma parábola perfeita. Aqui está meio torta, né? Mas aqui é o ponto máximo. Tá? Esse aqui é o nosso ponto máximo da parábola. Vou chamar aqui de pico da parábola. Tá bom? Então, quando ela chega no ponto máximo, a velocidade y dela é zero e ela vai começar a descer. Descer, descer, descer. A velocidade vai aumentar, agora apontada para baixo, não é isso?
Mas a velocidade no eixo x, ela não muda. Observe que no eixo y nós temos o quê? A aceleração da gravidade. Então, é esta aceleração que vai causar todas as modificações na velocidade do eixo y. No eixo x, contudo, nós não temos nenhuma aceleração, então essa velocidade aqui permanece constante. Bom, então, a todo momento, a velocidade desse objeto ele vai ser uma soma vetorial dessas duas velocidades. Nós teremos a velocidade x e a velocidade y. Eu vou chamar aqui de Vx', para não achar que é igual a essa aqui. Tá? E aqui Vy', para não achar que é igual a esse aqui. Contudo, na verdade, o Vx' ele é igual ao Vx. Porque nesse sentido, esta velocidade nunca está mudando. Só no eixo x que ela muda. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Chega a zero. Então, quando ela chegar a zero aqui, vai sobrar apenas uma velocidade. Vai sobrar apenas a velocidade no eixo x. Porque a do eixo y é zero. E depois, quando ele passa aí do limite, desse pico, nós continuamos a ter a velocidade x e a velocidade y vai passar a existir aqui apontando para baixo. Eu vou chamar de linha só para não confundir com essa inicial. Tá bom? Bom, então é isso que nós temos. Né? Então, como aqui no ponto máximo eu só tenho a velocidade x e ele me diz que no ponto máximo a velocidade é 5 metros por segundo, nesse ponto aqui eu só vou ter essa Vx igual a 5 metros por segundo. Então significa que isso aqui vale a todo momento do meu problema 5 metros por segundo. Bom, aqui é como se nós tivéssemos um vetorzinho, um triângulo vetorial. Tá? Desculpa. Então aqui nós temos desse lado, ele vai ser o V0. Desse lado aqui nós temos a componente Vx. E desse lado aqui nós temos a componente Vy. Tá? Só que nós já descobrimos alguma coisa sobre esse nosso triângulo. Nós descobrimos o seguinte, eu vou repeti-lo aqui. Eu vou repetir aqui o V0. Então, nós já descobrimos que o Vx ele vale 5. Tá bom? Esse V0 cosseno de θ, que é o mesmo Vx, ele vale 5. Significa que esta componente do V0 no eixo x, nós já sabemos quanto ela vale. Ela vale 5. Tá bom? Bom, e quanto é que valeria essa outra componente, ou seja, o Vy? Vamos ter que tentar descobrir aqui a partir do que ele deu. Bom, nós podemos fazer a seguinte coisa, tá? Aqui também com um pouco de falta de espaço, mas eu creio que depois dessa explicação inicial, o resto a gente resolve facilmente. Vamos fazer para o eixo y a seguinte coisa. Nós temos V final y ao quadrado é igual a V inicial y ao quadrado. Eu vou pegar então o movimento daqui até aqui, tá bom? Vou aplicar Torricelli nela. A aceleração é negativa, menos 2 vezes a gravidade, e o que ela percorre no eixo y será justamente essa altura máxima. Então nós teremos isso. Bom, a velocidade, quando ele chegar nesse ponto, a velocidade y será zero, ele só vai ter velocidade x, isso aqui é zero. Nós temos aqui uma velocidade inicial que a gente não sabe quanto é, mas ela é o quê? V0 seno de θ. Isso aqui eu sei. V0 seno de θ. Essa velocidade inicial ao quadrado, menos 2. A gravidade, o problema pediu para considerarmos como 10. E a altura máxima, ele disse que é 20.
Tá bom? Bom, eu vou passar isso aqui para o outro lado e vai ficar tudo positivo, mas eu já vou deixar aqui organizado. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter V0 seno de θ ao quadrado. Isso aqui é igual a, bom, 2 vezes 20 dá 40, 40 vezes 10 vai dar 400. Né? Na verdade eu tenho 20 vezes 20, né? O que significa que, se eu retirar o quadrado daqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter V0 seno de θ é igual a 20. Bom, então vejam bem. Eu tinha essa informação, né? Eu tinha, vou até mudar aqui de cor, essa minha argumentação. Então eu tinha o seguinte, ó, eu tinha V0 cosseno de θ é igual a 5. Ou seja, cosseno de θ é igual a 5 sobre V0. Bom, e é isso que nós temos, né? O que é o cosseno de um ângulo? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cateto adjacente é 5, a hipotenusa é V0. Da mesma forma, se eu tenho V0 seno de θ, isso aqui é igual a 20, significa que o seno de θ é igual a 20 dividido por V0. Ou seja, o que é o seno de θ? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, a hipotenusa a gente sabe que é o V0. Então, por esta equação aqui, nós vemos claramente que este lado aqui vale 20. Então, nós temos a componente de cada um dos lados agora. Olha que interessante, tá bom? Então, com base nisso, podemos agora facilmente resolver o que se pede no problema. Vamos dar uma olhadinha aqui na letra A. Letra A, ele pede o tempo de subida e o tempo total, né, do movimento. Bom, então nós precisamos, desculpa, ainda precisa aqui fazer uma desculpa. Vamos agora, antes de resolver as questões, tá? Montar então nossas equações. Então, vamos fazer aqui as equações do movimento, para esse movimento aqui, né? Então, por assim dizer, tá certo? Então vamos lá. A gente vai ter no eixo x, né? X igual a x0 mais a velocidade inicial no eixo x vezes o tempo, não tem nenhuma aceleração. Só que o nosso x0 a gente pode considerar aqui como sendo 0, 0, né? De modo que a nossa equação vai ser o quê? X em função do tempo, né? Aqui é 0. O que é a nossa velocidade no eixo x? Vai ser 5. Foi o que nós descobrimos aqui, que ela vai ser a todo momento 5. Então, 5 vezes o tempo. Bom, essa aqui é a nossa equação para o eixo x. O que é a equação para o eixo y? Não, no eixo y nós já temos uma aceleração, né? Y igual a y0 mais a velocidade inicial no eixo y vezes o tempo menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Não é isso? Bom, então, nós já obtivemos o valor dessa velocidade inicial também. Ele começa com 20, foi o que a gente obteve daqui, né? Então, vamos lá. Y em função do tempo, y0 a gente está considerando 0, aqui é a altura. A velocidade inicial é 20 vezes o tempo, menos, bom, a aceleração é 10, dividido por 2, 5, 5t ao quadrado. Ok? Bom, então nós montamos aqui agora o nosso conjunto de equações, tá bom? E com esse conjuntinho aqui de equações eu consigo responder, creio eu, a tudo aquilo que ele pede aí no problema. Vamos então. Letra A. Ele pede o tempo máximo do movimento, né, o tempo total de movimento e o tempo de subida. Bom, vamos calcular aqui o tempo total, basta dividir por 2.
que nós teremos o tempo só de subida, né? Então, quando o y chegar no chão, a altura dele será zero, não é isso? Então, zero é igual a 20 vezes o tempo menos 5t ao quadrado. Bom, vou só reorganizar isso aqui. Eu vou escrever da seguinte forma: 5t ao quadrado menos 20t igual a zero. Se colocarmos o t em evidência, teremos aí duas soluções, né? Uma para t igual a zero. Então, isso aqui vai ficar 5t menos 20 igual a zero. Produto de duas coisas para dar igual a zero, uma é zero ou a outra é zero. Bom, esse tempo igual a zero, evidentemente, é quando começa aqui o movimento, e esta outra solução será no fim do movimento, ou seja, 5t menos 20 igual a zero, o que nos dá, evidentemente, t igual a 20 dividido por 5, que é igual a 4. Bom, então o tempo total é de 4 segundos, tá bom? Quanto é que é o tempo só de subida? Bom, o tempo só de subida, vou chamar aqui de TS, evidentemente é a metade. Ele leva o mesmo tempo para subir, o tempo que ele leva para descer é o mesmo que ele leva para subir. Então, se eu dividir o total no meio, eu terei o tempo de subida, que será de 2 segundos, tá bom? Bom, letra B, a velocidade escalar de lançamento. Bom, basta a gente resolver esse triângulozinho aqui, né? Eu sei que isso aqui é ao quadrado, é igual a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, V0 ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Ou seja, isso aqui será igual a 425. Bom, a gente vai ter que tirar a raiz disso aqui, né? O que vai nos dar que V0, fazendo a raiz de 425, nos dê, deixa eu fazer rapidinho aqui, vai nos dar aproximadamente 20,6. Bom, 20,61, 20,6, o quê? Metros por segundo. Bom, letra C. O ângulo de tiro expresso por uma de suas funções trigonométricas. Queremos então esse ângulo aqui. Nós podemos, por exemplo, tentar descobrir o cosseno, né? Então a gente sabe que o cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Acabamos de calcular a hipotenusa, que é o V0, 20,6. Isso aqui também vai nos dar um valor aproximado de 0,24. Podem conferir aí na sua calculadora, tá bom? Muito bem. Aqui é o ângulo. Então, esse ângulo aqui é um ângulo cujo cosseno vale isso. A gente poderia ter feito com seno, com tangente, tanto faz. E por fim, ele quer saber o alcance. O alcance é o mais fácil, né? Ele vai viajar aqui no eixo x a uma velocidade constante, então basta saber quanto tempo ele viajou nesse eixo x aqui, que é o seu alcance. Então, eu vou chamar isso aqui de x máximo, utilizando, evidentemente, essa equação aqui, né? Então, isso aqui vai ser 5, que é a velocidade com que ele viaja, vezes o tempo máximo que ele viajou. Qual foi o tempo máximo que ele viajou? 4 segundos. Leva 2 para subir e 2 para cair. Então, 5 vezes 4 vai nos dar 20 metros. Tá bom? Bom, eu quis fazer aqui uma forma um pouco diferente de resolver esse problema. Espero que tenham gostado. Espero que não tenha ficado muito complicado. Mas, enfim, achei uma resolução, vamos dizer assim, um pouquinho mais engraçada, mais elegante. Tá bom? Espero que tenham gostado. Um abraço para todos e até o próximo vídeo.